A soma do trabalho em campo, a capacitação dos voluntários, o soro caseiro e a multimistura deram certo. Com 1 ano de atuação em Florestópolis, o número de mortes por criança caiu de 127 para 28 por 1.000, praticamente 100%. Os rápidos avanços chamaram a atenção de outras dioceses e, rapidamente, o projeto se espalhou pelo país. A mãe, né, a doutora Zilda, ela falava que a gente devia reforçar os amigos, né? Então ela começou nos bispos amigos, conhecidos, a implantar a pastoral da criança. Com esse resultado foi conquistando as pessoas que eram mais indiferentes e com o tempo as pessoas que reagiam contra foram percebendo os benefícios desse tipo de trabalho e acabaram aderindo. Então hoje a gente tem 100% das dioceses do Brasil tem a pastoral da criança já há muitos anos e se percebe como um grande valor de o quê? De reforço da família, de ajudar a família a tomar conta das suas crianças. A pastoral da criança derrubou fronteiras e os desafios também ficaram globais. Já em 1989, teve a primeira visita aqui, então, com 6 anos de pastoral da criança da América Latina. Então ficaram muito entusiasmados, começou um certo crescimento. Mas a gente percebeu que faltava, não era só o conhecimento que faltava uma parte administrativa. Como é que faz chegar a esse conhecimento a cada comunidade? Como é que faz para expandir para um grande número de pessoas? Então, gradualmente, a gente foi aperfeiçoando essa metodologia, né? Hoje são mais de 20 países, alguns como Colômbia, quase 20.000 crianças, a Guatemala, 6.000 crianças, Angola também tem um número bastante razoável de crianças. Então, isso é um crescimento gradual. E o mais curioso é que a gente às vezes olha, vai participar e olha assim, puxa, a gente passou por isso aqui no Brasil 10, 15, 20 anos atrás, mas vamos ver se a gente consegue acelerar, né, para que eles não precisem levar 20 anos para fazer o que a gente aprendeu. Quem sabe em 5 anos, né, com ajuda, com metodologia, já se resolve esses problemas. Ainda tem países hoje que procuram por esse trabalho? Tem mais do que a gente dá conta. A gente teve até que reduzir um pouquinho, porque o que a gente percebeu? Não basta você soltar a ideia. Quer dizer, você precisa ter material educativo, precisa ter um acompanhamento, tirar as dúvidas no entorno, cuidar para que não se desvie da rota, porque os problemas são tão grandes que às vezes quando a gente vê, vai para outro caminho, esquece o essencial. Então, nos concentramos nos países de língua portuguesa e espanhola, que é o mais fácil, e no Haiti, então, que é uma necessidade muito grande aqui das nossas Américas, né? Aí quando um país vem e procura por essa ajuda, é feita uma orientação, uma triagem, como que é o trabalho de vocês de imediato? Isso, então há uma conversa preliminar com quem está pedindo e em geral a gente envia missionários brasileiros, pessoas que voluntariamente se prontificam a ficar nesses países, alguns ficam por 3 meses para ajudar a capacitação, outros chegam a ficar o ano inteiro nessa parte. Também contamos com as irmãs carlistas, né, as calabrianas, que dedicam algumas de suas irmãs especificamente para acompanhar essas populações mais pobres em diversos países. Quando a pastoral foi crescendo tanto assim, já em 1989, como o senhor disse, por outros países, ainda hoje é procurada, qual foi a reação de vocês? Foi uma surpresa ou foi resultado de um trabalho que já era esperado, que alcançasse essa projeção? A sensação é sempre assim, puxa, mais trabalho para fazer, né? Porque, queira ou não, é um trabalho constante. Quer dizer, o nosso custo hoje está em torno de R$2 por criança mês. Mas multiplica R$2 por criança mês vezes 1.300.000 crianças. Então Esse é o total de hoje? É, o total de hoje no Brasil. Então é um volume bastante considerável de recursos. Por quê? Precisa fazer chegar o material educativo, precisa ter o acompanhamento. A criação da criança, algumas coisas são fáceis, outros problemas são bastante complexos. Surgem novas demandas. E as novas demandas exigiram profissionalização. Gerenciar os recursos e prestar contas é um trabalho burocrático, mas importante para o controle da pastoral da criança. A instituição recebe recursos governamentais. Depois, com o governo Lula, teve um aumento bastante forte da burocracia. Então, a gente teve que começar a recolher as notinhas fiscais do Brasil como um todo. Então, aqui são mais de 300.000 notas todo ano, né, que vem, digita 2 vezes para não ter erro, coloca os 2 carimbos e depois saca da conta do Ministério da Saúde.
Então, de uma certa forma, o voluntário tem que fazer prestação de contas, isso é natural, mas a doutora Zilda sempre falou que a coordenação nacional deveria absorver a burocracia para descentralizar as ações. Quer dizer, alguma coisa precisa ser feita, né? O envio do dado, das notinhas, mas depois todo o processo burocrático é feito na coordenação nacional. O que chateia um pouquinho, porque daí nosso custo de burocracia acaba subindo. Por outro lado, qualquer um pode chegar no site da Pastoral da Criança, procurar ali no financeiro, o portal da transparência, e você tem todas as notinhas fiscais desde 2003 até hoje lá catalogadas, quem recebeu, qual foi o valor, qual o documento que comprova esse processo, toda a parte de como é que foi feito o convênio com o Ministério da Saúde, com as outras instituições, porque a transparência é um grande valor nosso. Quer dizer, a gente vive de credibilidade. Nenhum voluntário vai querer trabalhar para uma instituição que rouba ou que tem problemas ou que... Não, aqui é a transparência absoluta. Pode acontecer problemas? Pode, mas essa transparência ajuda a identificar logo onde estão problemas, corrigir e tocar a vida para frente de uma maneira que a gente consiga fazer a instituição sobreviver porque as crianças precisam. Além da prestação de contas, outro documento de importância fundamental para a Pastoral da Criança é a ficha que cada voluntário preenche. É por ela que a coordenação nacional controla o trabalho dos líderes. Na realidade, esse é um diagnóstico do dia que o líder vai até a casa da família, ele faz um diagnóstico. Por exemplo, a criança foi vacinada esse mês, a criança teve diarreia, a criança recebeu soro caseiro, a criança comeu verdura, comeu frutas, né? Mama no peito, no mama. Então, esse é um diagnóstico que os nossos líderes fazem quando vão às visitas na família. E isso, para nós, ele é muito importante, porque são dados que a gente tem certezas sérios, por isso a gente digita e quando a gente presta conta para o governo, que também ajuda o Ministério da Saúde, né? Que ajuda a gente também envia esses dados. Então, eu creio que é uma porta assim, de entrada e que muitas pessoas aproveitam os nossos dados. As informações coletadas revelam as novas necessidades da pastoral. Ao completar 30 anos, o foco, que já foi na mortalidade infantil, mudou. Hoje a gente se sente bastante tranquilo em relação à criança. Há problema? Sim. A gente ainda tem mortes por pneumonia, que não devia acontecer. Outras mortes porque a mãe coloca o bebê para dormir de lado ou de barriga para baixo. Quando a posição correta, conhecida no mundo há mais de 30 anos, é colocar de barriga para cima. Mas, infelizmente, de cada 5 mães, só uma coloca na posição correta. Que é o bebê virado de com a barriga para cima. Isso, o bebê tem que ficar para cima para ter a chance até de se defender do vômito. Porque tem gente que fala assim, não, eu ponho a criancinha de lado, ela fica lá no meio do travesseiro, vomita e ainda respira o vômito. Muitos pensam assim, né? Isso. E se descobriu que o vômito não é problema. Então, o que é? A criança é como a gente, o adulto, se você pega um ambiente bastante quente, né, depois do almoço, bem tranquilo e tal, quando você vê, você está pescando, né? Assim que a gente fala, assim, a gente quer ficar acordado quando vê, cai. O que é isso? O cérebro desliga um pouquinho. Para a criança, como o cérebro está imaturo, ele desliga e a criança esquece de respirar. Então não tem nada a ver com vômito essa morte. Até que se a criança vomitasse, o recém-nascido, logo depois que nasceu, já tem reflexo de tosse. Ele consegue pôr para fora. Fica roxinho às vezes, conforme ele aspirou e tal, mas dificilmente morre. Daí você vê, nós esperamos para esse ano 2 a 3 mil mortes de crianças súbitas no berço por falta de colocar na posição correta. Então são coisinhas bastante simples que a gente vê que pode ser feitos para a criança ter menos doenças na infância e menos mortes. O trabalho agora é focado no modo de vida da sociedade pós-moderna, preocupação dos pais e também da instituição. E a gente percebe que hoje as nossas crianças estão criadas muito dentro de uma redoma. Então, por isso, a Pastoral da Criança também precisa desse brincar, porque é o novo jeito do desenvolvimento da criança. Uma criança muito parada, automaticamente ela se torna uma criança muito obesa. Então, a criança realmente precisa de fazer exercício. Além dos exercícios, de correr para lá e para cá, é o brincar. Como no dia da celebração da vida, o pai, a mãe ou a avó que levou a criança pode também brincar. E um brincar assim aberto, não aquele brincar direcionado. Agora eu tenho que pular corda, agora eu tenho que fazer, não.
Você deixa os brinquedos e cada criança vai ter a sua autonomia no brincar. O trabalho hoje caminha pelas mãos de Nelson Arnes e de irmã Vera, já que um trágico acidente em 2010 fez com que a Pastoral da Criança perdesse a fundadora. Ela sempre falava que ela queria morrer trabalhando. Então, nesse sentido, algum consolo no sentido que ela cumpriu da forma e se foi da forma que ela gostaria. A seguir, Dr. Nelson fala sobre a carreira e os projetos pessoais, além de contar os desafios da pastoral.